eu sou o Dr. Pellegrino. Hoje nós vamos trazer para vocês que cuidam da sua pessoa querida com doença de Alzheimer, 5 dicas fundamentais. Essas dicas vão lhe ajudar muito no seu dia a dia, vão lhe ajudar muito a você cuidar bem da pessoa que você ama, que tem doença de Alzheimer e que precisa muito de você. Vamos lá! Dica número 1, uma dica fundamental: não bater de frente. Você que cuida, você sabe muito bem. Você tem a hora para tudo. Tem a hora para a alimentação, a hora do banho. Você tem que convidar a sua pessoa querida a tomar banho, a fazer a refeição, a tomar os seus remédios, a fazer a sua caminhada, enfim. A rotina do dia a dia você tem que, muitas vezes, pedir para a pessoa que você cuida que ela tem que fazer aquilo. E nem sempre a pessoa que você cuida, ela lhe atende. Nem sempre ela aceita o seu comando, aceita a sua ordem, o seu pedido. E quando ela recusa, quando ela não quer e quando você não tem um jeitinho, uma paciência, nasce uma discussão. E quando nasce uma discussão, ela não esquece daquele período de raiva, daquele período de não aceitação, daquele período de teimosia. E ela teima por bastante tempo, fica ansiosa e muitas vezes agitada. O que fazer para contornar uma situação como essa? Como nós falamos, não devemos bater de frente. Na linha de cuidado de uma pessoa com doença de Alzheimer, a linha perpendicular ela é péssima, porque ela bate de frente e ela cria um certo conflito. Também a linha paralela, aquela linha assim, eu falei, ele ou ela não aceitou, eu deixo de lado, eu lavo as minhas mãos. É a linha paralela, aquela que não toca de jeito nenhum. Também não é boa. A linha ótima de atendimento é a tangente. Você toca de leve, você encontrou resistência, você segue em frente. E como nós temos que fazer isso? Você fez um pedido, você encontrou uma resistência. Por exemplo, você convidou a pessoa que você cuida para tomar um banho. Ela disse não, não quero, não estou suja, não vou. Não adianta você insistir. Às vezes você usa um argumento até convincente, mas esse argumento é convincente para você, não para a pessoa que está com doença de Alzheimer. Você encontrou alguma resistência? O que você deve fazer? Deve acalmar o paciente. Deve oferecer a ele carinho, atenção, proteção. Começar um papo gostoso, agradável, relembrar aquelas coisas que ele ou ela gosta de falar, tocar uma música, aquela música que tem o poder de relaxar, a música que toca a alma do paciente, ela tem um poder de relaxamento. Depois que a pessoa estiver bem relaxada, você usa de uma outra estratégia para convencer a fazer aquilo que você pediu antes. Porque se você discutir, se você exigir, não vai levar a caminho algum. A pessoa com Alzheimer vai ficar ansiosa, agitada, ela vai ficar teimando, ela vai ficar repetindo que não quer e isso vai lhe deixar bastante estressado. Não vale a pena confrontar, não vale a pena bater de frente. Segunda dica, as expressões corporais, as suas expressões corporais falam mais do que 1000 palavras. A pessoa com doença de Alzheimer, ela tem dificuldade para entender o que você fala. Muitas vezes ela não entende ou não quer entender. Mas a linguagem que ela faz, da sua postura, dos seus gestos, da sua expressão corporal, é uma leitura positiva. Se você estiver carrancudo, se você falar de mau humor, de você falar passando impressão
que ele ou ela é um peso, que você está cansado, que você está chateada, enfim, isso não vai levar a nada. Agora, se você se aproximar com um sorriso nos lábios, estender as mãos, mostrar que você está lá para servi-lo ou servi-la, mostrar que você tem atenção, que você tem dedicação, que aquilo que você está fazendo pela sua pessoa querida é algo interessante, é algo importante para você e para ele ou ela. Quando você mostrar boa vontade, quando você transmitir confiança, quando você mostrar que você tem atenção e carinho, a aceitação vai ser melhor e você vai conseguir cuidar, você vai conseguir conduzi-lo ou conduzi-la com mais facilidade. Terceira dica, não infantilize. Quantas vezes eu já ouvi isso? Olha, o meu pai, a minha mãe voltou a ser criança. Na verdade, ninguém volta a ser criança. A doença de Alzheimer, a pessoa pode ter algum comportamento infantil, mas não quer dizer que a pessoa volta a ser criança. A pessoa tem que ser tratado, se ele é seu pai, tem que ser tratado como pai. Se ela é sua mãe, tem que ser tratado como mãe. Se ele ou ela é companheiro ou companheira, tem que ser tratado como companheira ou como companheira. A palavra paizinho, mãezinha, né, dá à pessoa uma sensação de segurança. Quando a pessoa é chamada por pai, por mãe, por senhor, por senhora, ele se sente mais seguro e a pessoa é mais valorizada. Por quê? Um indivíduo com doença de Alzheimer, ele tem seus momentos de lucidez. Imagina que nesse momento de lucidez, você está tratando ele ou ela como uma criança. Ele não vai se sentir bem. Valorize o seu nome, valorize o pai, a mãe, o amor, ou o meu querido, a minha querida. Isso é extremamente importante. Nós não podemos infantilizar. Apesar que muitas vezes a pessoa com doença de Alzheimer pode até assumir um comportamento infantil, mas ele não volta a ser criança. Ele precisa ser tratado como um adulto, com o respeito de pai, o respeito de mãe, o respeito de companheira ou companheiro. Quarta situação, como lidar com as repetições? Eu sei que o paciente com doença de Alzheimer tem esquecimento, que ele repete a mesma coisa toda hora, as mesmas perguntas, as mesmas afirmações. E isso cansa quem cuida. Como nós temos que lidar com isso? Em primeiro lugar, ele não está fazendo isso para te chatear, para te deixar aborrecida ou aborrecido. A pessoa faz isso em decorrência da doença. Uma técnica interessante para lidar com as perguntas repetitivas é tocar no assunto da repetição, devolver a pergunta. Eu vou dar um exemplo. Imagina que a pessoa que você cuida com doença de Alzheimer vai receber um filho a semana que vem. E uma semana antes ele começa a perguntar, ele chega hoje, que hora ele chega? Aquela ansiedade, aquelas perguntas rotineiras. O que você deve fazer? Devolva a pergunta, de tempo em tempo, pergunte a ela. Quando fulano, quando a ciclana vai chegar? Como é que ele vai chegar? Será que ele vai trazer um presente? O que nós vamos fazer para receber bem o fulano ou a ciclana? Toque naquele assunto, porque quando você toca naquele assunto, você desperta algo mais. A pessoa começa a ter recordações, evoque recordações. Por exemplo, se ela vai receber um filho, pergunte do filho quando era menino, quando era criança, quando estava na escola, das suas peraltices, da sua história. E isso vai fazer com que a pessoa acalme e deixe de fazer aquelas perguntas repetitivas que cansa o cuidador ou a cuidadora. E a quinta dica é não se estressar.
pelo comportamento estranho, pelas atitudes estranhas que tem uma pessoa com doença de Alzheimer. Normalmente, a pessoa com doença de Alzheimer, ela passa a ter uma relação de amor e ódio com a pessoa da família que lhe cuida, se é o companheiro ou a companheira, se é um filho ou uma filha. E isso incomoda muito quem cuida. Algo bastante comum. Normalmente a pessoa com doença de Alzheimer chama muito por uma pessoa que é ausente, que não lhe dá atenção, ela valoriza muito essa pessoa, parece que essa pessoa é extremamente importante, que ela tem um afeto muito grande pela pessoa que está ausente. E a pessoa que está ali no dia a dia, aguentando a bucha, cuidando, ela parece não ser valorizada. Muitas vezes ela é até hostilizada, xingada. Mas como nós falamos, é uma relação de amor e de ódio. Por quê? Se você é uma cuidadora, se você entra no banheiro, ele ou ela bate na porta e começa a te chamar. Você não pode fugir do raio de visão dele ou dela. Ele está extremamente ligado, agarrado a você. Ao mesmo tempo, ele tem essa relação de ódio. Parece que ele tem raiva, parece que a pessoa tem raiva de quem cuida. Isso é algo natural dentro da doença. Não imagina que a pessoa está fazendo isso por maldade. Não é maldade. Ela está fazendo isso porque é um comportamento próprio da doença. Você que está ali no dia a dia é aquela pessoa chata que cobra o banho, cobra a alimentação, cobra a higiene, cobra os remédios, cobra atividades. Enfim, você está ali o dia todo cobrando. E muitas vezes a pessoa enxerga essa cobrança como algo agressivo a ela e passa a te hostilizar. Mas, na verdade, esse comportamento hostil faz parte da doença. Não é vingança, não é maldade, não é que ele quer bem outra pessoa queridinha que está lá longe, aquela pessoa que muitas vezes não dá nem a mínima para o ente querido com doença de Alzheimer. Isso é um comportamento normal dentro da doença de Alzheimer. Essas 5 dicas são bem simples, mas elas são práticas. Ela acontece na maioria das vezes. Você que tem o seu ente querido com doença de Alzheimer, você que é uma cuidadora familiar, por exemplo, você deve ter vivenciado situações como essas 5 que nós elencamos aqui. E que nós precisamos é ter paciência, ter estratégia e compreender um pouquinho mais a doença. Quando nós compreendemos a doença, quando nós desenvolvemos estratégia, quando nós estabelecemos uma boa comunicação com o nosso ente querido com doença de Alzheimer, a nossa tarefa é facilitada. Se esse vídeo foi útil para você, por favor, dê um like, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Eu peço para vocês, divulgue esse trabalho voluntário, um trabalho que nós fazemos para ajudar pessoas, ajudar familiares, ajudar cuidadores a conhecer um pouquinho mais a doença de Alzheimer para poder cuidar melhor. Então, divulgue o nosso canal, divulgue os nossos vídeos nas suas redes sociais, nos seus grupos de amigos das redes sociais, enfim, divulgue. Faça com que esse trabalho atinja mais pessoas. Nós queremos levar conhecimento para que a cuidadora familiar cuide melhor do seu ente querido com doença de Alzheimer. Porque quando ela tem conhecimento, ela passa a cuidar melhor. Quando ela cuida melhor, a pessoa com doença de Alzheimer, ela tem uma qualidade de vida um pouquinho melhor, apesar dos rigores da doença. Muito obrigado.